como está em Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus disse que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém, eles não deveriam sair de Jerusalém, mas que eles deveriam aguardar a promessa do Pai que Jesus disse: de mim ouvistes. Eles deveriam permanecer em Jerusalém. E Jerusalém corresponde justamente ao lugar onde moramos, ao lugar onde nós trabalhamos e à igreja local onde nós congregamos e nos reunimos como corpo de Cristo com os irmãos. Então, a pessoa deixar de se reunir com os irmãos numa igreja local, isso pode impedir ela de viver o dunamis de Deus. É muito viável, muito bom que nós evitemos o pecado, tomemos a nossa cruz de cada dia, sigamos a Jesus, e que nós também, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis, não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos transformar-nos pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E também em Gálatas capítulo 5, versículo 25, o apóstolo Paulo disse: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, para vivermos nos dias atuais, cheios do poder da graça, é muito bom que nós sejamos cheios do Espírito Santo, renunciemos à nossa carne, tomemos a nossa cruz de cada dia e sigamos ao Senhor Jesus. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Justamente o capítulo 2 de Atos vai nos informar quando os discípulos receberam dunamis, essa capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo, naquela manhã de Pentecostes, os discípulos eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E a partir daquele momento veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam reunidos. E foram vistas por eles línguas como que de fogo repousando sobre cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Haviam muitas pessoas que vinham de outras nações, os religiosos de outras nações, para adoração naquela manhã. E estavam vendo os discípulos falando no seu próprio idioma. Eles ficaram maravilhados com aquilo. Mas alguns deles começaram a zombar, dizendo que os discípulos estavam cheios de vinho. Mas Pedro, pondo-se em pé, ele disse para aqueles homens religiosos que estavam zombando, dizendo que os discípulos estavam cheios de vinho, que na verdade eles não estavam embriagados, mas era justamente o que havia sido dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne, e os filhos e filhas profetizariam. Então, naquela manhã de Pentecostes, cumpriu-se o que Jesus havia dito para os discípulos: não se ausentem de Jerusalém, mas aguardem a promessa do Pai, que vai vir sobre vós o dunamis, o poder do Espírito Santo, a capacidade sobrenatural para vocês serem as minhas testemunhas por todos os povos, começando em Jerusalém, depois por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.